Boa noite, seres de luz. Sejam todos bem-vindos. Que alegria me conectar com vocês na noite de hoje. Hoje nós vamos abrir para quem quiser vir aqui para cá e fazer interação. Então, se você que está aqui ao vivo tiver interesse de ligar sua câmera, vir aqui comigo, fazer interação, compartilhar alguma situação que você está vivendo para a gente viver uma reconfiguração aqui na prática, ao vivo, tá? Eu vou me colocar à disposição. A gente sempre começa as lives, eu vou começar as lives na segunda-feira fazendo a leitura de uma mensagem para nossa semana, tá? Vou dar só uns minutinhos para o pessoal ir chegando e aí eu vou tirar uma carta aqui do Jardim dos Anjos, é um oráculo, tá? Com mensagens angelicais e são mensagens muito lindas. Então eu vou tirar uma das cartas desse oráculo e vou fazer a leitura pra gente começar a semana. Então você que tá aqui, de repente, pode ter uma mensagem pra você dentro, né, dessa mensagem que eu vou trazer. Então fica aqui que já eu vou fazer a retirada da carta, tá bom? E também, como eu falei, o objetivo das nossas lives agora na segunda-feira é que elas sejam mais interativas e que elas realmente façam, né, tenham como objetivo fazer essa conexão e trazer pessoas para cá, então para você poder compartilhar o que você está passando, sentindo, vivendo e juntos a gente poder expandir consciência diante de uma situação que você está vivendo por aí. Pode ser uma pergunta, né? Pode ser que em alguma live, se não tiver, né, pessoas que queiram vir ao vivo, né, fazer essa interação, a gente pode fazer interação aqui pelo chat também. Então, se você tiver algo que você quer compartilhar, algum ponto que você quer ampliar a visão, que você gostaria, né, de trazer realmente para a gente poder fazer esse movimento, né, de conexão e interação, tá bom? Vai ser uma alegria. Então eu vou dar uns minutinhos. Boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Boa noite, Leda. Boa noite, boa noite. Eu vou realmente tirar uma carta aqui agora. A Andréia tá aqui com a gente também. O Hélio, seja bem-vindo. Eu vou tirar uma carta, que é uma carta, na verdade, pra nós, né? Pra essa semana, na verdade, pra gente, uma mensagem pode ser algo que você esteja procurando, algo que você, uma mensagem que você tá esperando, algo que você, né, tem interesse de, enfim, dentro do seu coração tá esperando uma resposta para alguma situação que você tá vivendo, para algum momento, né, que você tá passando, algum desafio. Então, que essa carta seja realmente o que você estava esperando receber aí, tá bom? Então eu vou embaralhar para quem tá chegando. A carta com a mensagem para nossa semana é do Jardim dos Anjos, tá? Que é um oráculo angelical trazendo, né, mensagens realmente de conforto para o nosso coração. Então a mensagem dessa semana, ela tem relação com a carta coragem, tá? Você que tá aqui, que sente que tá faltando coragem, talvez para alguns movimentos, para alguma ação específica que você tem que fazer. Então a carta dessa semana para nós é a carta da coragem, tá bom? Vou fazer a leitura dela. Então você que tá aqui comigo, que sente no seu coração que tá faltando aquele impulso, aquela energia, né? Aquela coragem. Então agora eu vou fazer a leitura para você que estava esperando uma mensagem dessa semana. Então vamos lá e ver o que a carta coragem tem para nos dizer, para nos dar, né, esse impulso dessa semana. Então, a carta dessa semana, coragem. Muitas vezes, na nossa jornada, a caminhada fica por demais árdua. Existem momentos em que nos vemos vivenciando lições tão profundas, tarefas tão desafiadoras, momentos tão difíceis que nos sentimos abandonados em meio a um deserto. Nós nos sentimos cansados, perdidos, com sede, solitários. Em dias assim, muitas vezes duvidamos da nossa capacidade de seguir em frente. Não é incomum que sintamos um forte desejo de desistir de tudo, até mesmo da vida, como se fôssemos incapazes de dar sequer um passo adiante. Todos nos sentimos assim em algum momento da nossa jornada. E isso faz parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento enquanto seres não só físicos, mas também espirituais. Mas acredite, é exatamente nesses momentos de dor e provação que nos tornamos subitamente capazes de sentir o sopro divino sobre a nossa cabeça aflita, sobre o nosso corpo ferido. Pois mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar contra nós, existe um mundo espiritual pleno de amor permeando cada etapa da nossa jornada, pronto a nos acolher em seus braços e curar as nossas feridas e aliviar as nossas dores.
Mesmo em meio a um deserto, existem forças invisíveis prontas a nos oferecer um cálice sagrado da mais pura água e nos alimentar com os mais doces frutos e nos oferecer força, coragem e calor para que possamos prosseguir na nossa jornada. No entanto, a nós compete nos abrir para essa ajuda sutil que vem do mundo superior, não nos perder na revolta, na autopiedade ou na amargura e fortalecer a nossa fé, tanto em nós mesmos como no divino que habita em nosso coração. Se a coragem veio a você hoje, preste atenção. Não importa o que esteja lhe acontecendo neste momento, não desanime. Existe um poderoso arcanjo emanando a mais bela luz agora, mesmo em sua direção, enviando-lhe direcionamento, força e coragem para enfrentar a situação que o vem desafiando, ajudando você a resolvê-la da melhor maneira possível. Sinta essa presença e abra-se para que ela possa ajudá-lo. Pare de se preocupar. Você está sob a proteção da luz divina. A resolução de sua situação está próxima, acredite. Persista um pouco mais e confie que tudo vai ficar bem. Que linda! Essa é uma mensagem para trazer conforto para o nosso coração, né? Para a gente iniciar essa semana com um coração seguro, né? Sem realmente titubear, como fala nessa carta aqui, que eu achei bem importante. Nesses momentos, normalmente a gente cai, né? Ou numa autopiedade, ou num processo de amargura, ou numa revolta interna. Por que, né? Comigo, por que está acontecendo isso ou de novo? Né? E aí, nesses momentos, é realmente o momento em que nós precisamos, né, confiar nessa força mais, nesse sopro divino que permeia todas as coisas, que permeia essa existência, e entender, né? E acho que realmente se render. Soltando toda a preocupação, todo o medo, toda a insegurança. Existe algo maior que nos cuida, que nos guia, nos protege. Não está, eu acho que é muito linda essa compreensão, né? Esse algo maior, ele não está para fazer o que a gente quer, ele está para nos ajudar a passar pelo que a gente precisa. É totalmente diferente. E aqui que às vezes a gente tem a sensação de estar sozinhos, porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer, e as coisas vão acontecer do jeito que a gente precisa. Essa força maior não está para atender os nossos pedidos, ela está para nos dar força e coragem, né? Para nos dar a mão, para nos dar conforto em meio aos desafios que nós precisamos passar como almas aqui na Terra, encarnada aqui na Terra, né? Nós viemos aqui em missão, acho que todos nós aqui de certa forma estamos sendo testados, desafiados. E existe um programa mental que você habita, que eu habito, e o maior desafio nosso é lidar com esse programa, é realmente vencer as prisões mentais que nós entramos, né? E é como se esse programa tivesse conectado em uma teia maior, que a gente chama que é a teia da 3D, né? Da terceira dimensão. Então todos de certa forma são impactados por essa programação, né? Por mais elevado que seja a alma que aqui encarnou, ela vai estar refém desse programa mental, porque esse programa é uma teia que enreda todos os seres aqui que sobrevivem, que vivem aqui nesse plano. E infelizmente a gente acaba sendo enredado por essas energias que são as energias médias desse lugar. Então nós precisamos de muita força, coragem para entrar dentro desse corpo, desse programa mental e realmente conseguir, eu diria, suportar, né, toda a pressão que esse programa faz e escapar dele, conseguir reprogramar, reconfigurar ele para conseguir efetivamente viver. Muito, né, desse programa não nos deixa viver efetivamente, né? Esse é o maior desafio nosso. E hoje, como eu falei, o objetivo nosso é fazer interação. Eu quero ver se eu trago, né, pelo menos umas 2, 3 pessoas aqui. Então a gente vai fazer uma interação mais rápida. A última interação acabou sendo longa. Então, trazer um ponto, a gente vai discutir, né, vai falar sobre e vai abrir para uma outra pessoa entrar. Então, se você tá aqui e tem interesse de participar ao vivo comigo, tá? Me deixa saber. Eu vi que a Ivana, acho que pediu para vir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Ivana, posso autorizar a entrada aqui? Tu vem? A Ivana vai iniciar. Se você tá aqui comigo, quer entrar também, quer trazer alguma pergunta, algum ponto, se não tiver, né? Não quero entrar, tenho vergonha e tal, traz aqui no chat, tá bom? Enquanto a Ivana confirma, a Lisa falou que a maternidade me deixou mais linda. Obrigada, Lisa, que linda. Muita gente fala isso. Eu já me vejo com uma carinha de cansada. Eu tô com filtro aqui, né? Porque meu rosto tá cansado por conta das acordadas à noite, principalmente, né? Chega
Depois de alguns dias a gente vai ficando em exaustão, eu diria que exaustão. Então, é isso, né? Hoje eu não posso. Ah, Ivana, é porque tá sendo aqui o pedido, tá? Por isso que eu te perguntei, porque foi feito um pedido. Então, se alguém tiver interesse de entrar, falar um oi, participar, né, compartilhar, de repente, se você está passando por um momento difícil, seu coração está apertado, você precisa tomar uma decisão, você precisa. Entra aqui, vamos ampliar a visão, vamos trazer realmente, né, uma compreensão mais elevada. Compartilhando, né, os seus desafios. Com certeza o seu desafio deve ser o desafio de uma outra pessoa que está aqui, às vezes até o meu mesmo. E a gente pode trazer uma expansão de consciência, trazer luz, né, reconfigurar, ver quais as partes do seu programa que está, né, que tá rodando aí, que direção esse programa está te levando e por que é tão importante, né, a gente olhar para eles. Então, se tiver alguém que tem interesse de entrar, a Vandete, posso liberar aqui, Vandete? Deixa eu ver aqui. Porque às vezes a pessoa pede, que nem a Ivana, e na verdade apertou sem querer, vamos dizer assim, né? Então, Vandete, se você falar que tá ok, eu vou liberar aqui pra você ver, tá? Eu quero, show. Eu vou chamar uma outra pessoa também pra vir, então se você quiser trazer alguma pergunta, quiser interagir um pouquinho, olha lá, a Vandete tá entrando aqui. Oi, Vandete, tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te ver, deixa eu ver se vai entrar, tá entrando. Você tá me vendo? Tá me ouvindo? Vocês estão vendo ela ou só eu? Eu não tô vendo ela. Vocês estão vendo? Fica tranquila, Ivana. Eu imaginei. Por isso eu pergunto antes de. Amanda, eu ia participar hoje ao vivo, mas estou sem voz. Vou deixar um comentário aqui para compartilhar contigo. Perfeito, Silene. Aí na próxima semana, se der tudo certo, você vem, tá? Vai ser uma alegria para mim compartilhar esse momento. Pessoal, eu não tô vendo a Vandete aqui. Para mim ficou escuro, né? Não sei se ela tá vendo a gente, se é talvez a internet. Tá falando que não vê também. Andete, eu não tô conseguindo te ver, eu vou tirar, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Boa noite, seres de luz. Olha, não tá vendo. Vocês conseguem ver metade da câmera dela escura ou não? Eu acho que vai precisar até sair, Vandete, deixa eu ver se dá pra. Eu não tô conseguindo fechar. Estagnação. Deixa eu ver se eu consigo ver com a Margarete se ela consegue vir. Vamos ver se dá certo de vir. Oi, Margarete, tá me ouvindo? Ei, tô te ouvindo sim, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também, Ah, graças a então tá Deus. bom. Que alegria ter você aqui. Você é Ai, que nova aqui? bom. Tá chegando nova ou já é de Na casa? verdade, já te sigo há um tempo. Ah, que Às legal. vezes eu não consigo ver suas lives pelo horário que eu chego, mas hoje eu Ah, consegui. que coisa boa. E me conta como é que estão as coisas E por já te aí? sigo, já deve ter mais de ano. Que linda, que alegria. Gratidão pela conexão e por estar aqui, viu? Por a gente compartilhar essa jornada aí. Obrigada. Ok, tá Muito bom. tudo E bem por aí? aqui sim. Então, você falou para a gente dividir alguma dúvida, alguma coisa que aflige, né? Isso. Eu tenho uma coisa que tem me afligido. Eu vou para a sala porque aqui você tá meio retorcida. Então, Tá pode ser que bom. o sinal na minha sala fique melhor. Legal Então, essa. eu tenho uma coisa assim que está me afligindo. Tá bom. É, é uma questão de trabalho, sabe? Já tem algum tempo que eu Uhum. quero. Eu trabalho com imóveis. E tem Tá. algum tempo que eu tô querendo fazer, a gente fala que é carreira solo, né? Trabalhar sozinha. Uhum. Tá, legal. E aí vem aquela coisa, né, no meio do caminho de medo, de ai meu Deus, será que eu consigo? Algumas pessoas já me falaram, por que que você não faz isso, não trabalha sozinha, não sei o quê. E eu tô sentindo que parece que eu tô travada. Eu não consigo decidir, nem por ir, nem por ficar. E Tá. ficando também, eu tô travada, eu não tô conseguindo. E eu sou uma profissional boa, tá? Não Uhum. gosto de falar isso, não me Não, sinto mas tem que boa. gostar sim, tem que gostar sim, Pois é, não mas pode tenho ter essa essa preocupação. dificuldade. Tenho também Sim. essa dificuldade de me achar boa.
Mas eu Então, sei que eu sou boa porque as pessoas falam que eu sou boa. claro, mas você deveria saber sem que as pessoas falassem. Já é o primeiro ponto que eu vou trazer para você aqui, tá? Se a sua Pois é. configuração mental, ela fica, vamos dizer assim, ela só se sente segura enquanto um outro tá falando, né, que você realmente é uma boa profissional, existe uma parte sua que precisa de reconfigurar, que é justamente esse ponto onde você acaba ficando dependente de uma outra, né, uma outra consciência para trazer essa segurança para você, tá? Essa segurança só a gente pode nos dar, porque o que acontece? Se você ficar, vamos dizer assim, não, eu sei que eu sou boa porque o outro, né, de certa forma, fala que eu sou boa. Quando alguém que você encontrar na caminhada decidir achar que você não é, ela vai conseguir tirar a sua segurança. E isso acaba, né, sendo um calcanhar de Aquiles, que a gente chama. Acaba sendo uma configuração que pode a qualquer momento te derrubar, vamos dizer, que pode a qualquer momento tirar a sua segurança. Então, a sua segurança ela não pode vir de nada externo. Ela tem que vir de uma certeza interna de que você está dando o seu melhor, que você está fazendo, né? Tudo que você pode, vamos dizer assim, né? Não que você é perfeita ou melhor que os demais, mas que você sim faz o que você faz com muita maestria, muito bem feito. Então, né, trabalhar de repente essa segurança dela vir de dentro mesmo, né? E não Uhum. realmente de um terceiro, tá? Sim, sim. E essa questão também, aí vai cair nesse mesmo caso, né, da segurança. Que Tá. eu não tenho de sair para carreira solo, o medo que eu Aham. tenho, aí eu acho que vem alguma coisa lá de trás, da ancestralidade, né, da família. Ai, será que sempre teve situações difíceis na família? E aí, será que esse meu medo vem disto, né? E conta Eu- para mim um eu- pouquinho da sua ancestralidade. Qual que é a linhagem dela? Em que ponto que você quer me ajuda? Ela vem, você tem, por exemplo, avós e bisavós que vieram da Europa, eles são indígenas, eles são de qual que Não, é a linha? vieram. Eu sou de descendência italiana, que eles Tá. vieram imigrados, né, de lá, com toda aquela dificuldade, e veio Uhum. no navio com a bisa, né, a Tá. bisavó, com alguns filhos já, não me lembro quantos, não sei se eram cinco, se eram seis. Tem mais ancestralidade? Não. Que eu conheço, não. Tá, mais Eu dessa linha conheço, não. italiana, né? Geralmente a Mas essa ancestralidade italiana. europeia, ela traz uma guerra interna muito grande por conta das grandes guerras que eles viveram, tá? Então, Sim, dentro das terapias que eu faço aqui, tem várias linhagens, né? A parte europeia normalmente tem essa luta interna, os indígenas, os femininos têm uma revolta muito grande, né? Aí tem várias linhagens. Os escravos têm um sentimento de inferioridade muito grande, então a gente trabalha bastante isso nas reconfigurações aqui, porque são configurações que já vêm na nossa linha de DNA. E aí realmente são configurações que elas rodam sem que a gente realmente tenha consciência e nem faz parte da nossa existência. Mas elas têm efeito sobre a nossa vida, entendi. tá? Então, por isso que é importante. No Entendi. caso da europeia, descendência europeia, ela traz muito essa preparados para o combate o tempo todo, tá? Preparados para o combate o tempo todo. Normalmente é isso que a gente vê muito forte aqui, tanto feminino quanto masculino, são guerreiros, né, que a gente chama. Por causa da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, eles carregam essas lutas dentro, né? Por isso a gente tem ainda bastante essa luta interna. Mas no Faz seu sentido. caso, né? Que Faz é um sentido. preparo para a guerra. Tipo assim, você está preparado O para a guerra tempo inteiro. constantemente. É. Constantemente, é. Mas é porque tem vibração ainda de seres que ficaram lá atrás. Porque nós somos, né? Vamos dizer assim, na linhagem das configurações, né? Você é 50% seu pai com a sua mãe, você é 25% seus avós, 12,5% seus bisavós, e aí vai diminuindo a porcentagem. Mas vamos dizer que você tem uma tataravó que passou por essa guerra. Existe uma porcentagem ali que vibra em você. E todo medo que ela passou lá atrás está registrado nesse 7% de DNA, 6% de DNA. Então, ela fica registrado ali. Então, não é que você vai vibrar num total, né? Lógico, a linhagem dela sofreu muito mais, a que veio depois sofreu mais, né? E agora a Uhum. gente está diminuindo essa carga das guerras, essa influência do DNA das guerras no nosso ser. Mas Uhum. ainda tem, infelizmente. Eu também tenho descendência portuguesa e italiana, e é isso, é uma preparação, né? É muito forte o impacto de uma guerra no emocional de um ser, né? E no DNA, na configuração dele, perdura por gerações, tá? Perdura por O medo da gerações. falta, né? O medo de Sim, acabar, o medo da falta.
Exatamente, É, também, faz todo também. sentido. Por conta das Faz guerras sentido. também. Aí agora no teu Sim, caso, então, você trabalha em grupo, você é corretora, mas trabalha num grupo. E o seu objetivo é sim, realmente, o seu objetivo é de repente fazer um trabalho, né, vamos dizer, solo, né? Fazer a sua carreira, montar a sua sim, carteira de clientes, seria isso, né? E hoje, quando você sim. pensa nessa direção, quais são os seus medos? Conta para mim. De sair nessa direção. Medo O de que que não vem? conseguir. Medo Medo de de não não, conseguir. medo de não Medo da conseguir o quê? escassez. De não conseguir realizar o trabalho. Aham. Embora, conscientemente falando com você, não faz sentido, porque é eu que busco o imóvel, eu que busco o cliente, é eu que vendo, né? Então, assim, conscientemente não faz sentido, mas o que eu tenho é medo, medo de Vamos não buscar o conseguir. medo raiz, tá? Vamos buscar o medo raiz, porque é nele que a gente acaba. A configuração, ela, a gente precisa achar ela na raiz, tá? Se você Uhum. não conseguir, qual que vai ser a consequência disso? Conta pra mim. A falta, Vai falta faltar o de quê? financeira, vai faltar dinheiro. Se faltar dinheiro, vai acontecer o quê? Se faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar abrigo, Se né? Vai faltar faltar comida onde e morar, abrigo, vai faltar o quê? Vai acontecer o vai quê se faltar. faltar comida e abrigo? Eu vou perecer. Você vai morrer. Você É. tá com medo de morrer. Pensa que o Na seu medo, na verdade, verdade. não. Pensando assim, pensando né? Pensando friamente, não. Não é um medo da morte, mas é o medo do, ai, o que que eu vou, vai me faltar. E aí, o que que eu vou fazer? Vou recorrer a quem? Quem vai Mas me então, ajudar? o que leva ao medo da falta, se você parar para analisar, é o medo de perder a vida pela falta. Por que que eu Sim. falo de você entender o medo raiz? Eu acho que conscientemente, quando a gente fala, você tem medo de morrer, a maioria das pessoas fala, não, não tenho. É que o medo da morte é o que move quase todos os medos. Ele é o medo raiz, entende? Uhum. Ele é o que move. Por exemplo, o medo de você ser rejeitado é da morte, por incrível que pareça. Porque quando nós somos rejeitados, a gente sai do bando, vamos dizer, o bando não aceita, não aceitando, ficamos sozinhos, ficando sozinhos, somos mais vulneráveis temos mais chances de morrer. Então, a maioria dos medos, eles têm como raiz o medo da morte, tá? Se você toma consciência da sua eternidade, você enfraquece todos os medos. E aí é um trabalho de realmente de configuração mental, né? E vamos dizer assim, todos os desafios que provavelmente você vai vir a passar sozinha, minha linda, eles são necessários para você se tornar quem você veio aqui para se tornar. Por isso é tão difícil caminhar em direção a eles, né? Porque vai te desafiar, vai colocar você em situações talvez que você vai ter que vencer vergonha, você vai ter que vencer. Então, todos, se você talvez olhar para esses medos, né? Primeiro ponto eu trago você trabalhar a consciência da sua eternidade, porque aqui você só ao trabalhar essa consciência você enfraquece os medos em geral, tá? Então trazer para o seu sistema, né? Mas essa existência aqui ela é curta, porque o que acontece quando você está com medo e às vezes não consegue mover, porque está com uma visão bem pontual. Quando você amplia a visão e fala, nossa, é só uma experiência, é um tempo que eu vou ficar aqui, é pequeno esse tempo, eu tenho que aproveitar, entende? Então você tira o zoom do pequeno, vai para o amplo, e aí você vai tomar consciência da sua eternidade. Aqui é só uma experiência que a nossa alma está passando e que a gente, né, de certa forma, tem um período para elevar a nossa frequência enquanto a gente estiver aqui. Mas a nossa alma em si é eterna. Ela vai, né, uma consciência que vai vivendo experiências para ir adquirindo experiências e elevando a sua, né, vamos dizer, a sua consciência mesmo como um ser, né, uma energia, uma consciência maior. Então, primeiro trazer essa ideia da eternidade, que mesmo que você pereça, vamos dizer que chegue nesse ponto final da perecer, ainda assim vamos dizer assim, é o que tinha que ser, né? Seria o que eu teria que ser. Então é você se render ao flow da vida e se render realmente, né, a essa perenidade mesmo da nossa existência, né? Estamos aqui vivendo uma experiência e ela tem fim a qualquer momento e tá tudo bem. A gente, né, não deve deixar isso nos mover, esses medos, né, nos mover. Então, tomou consciência da eternidade, já enfraquece a maioria dos medos, tá? E depois Uhum. olhar para o que você vai vir, porque o que acontece quando você vai fazer um desafio como esse, tem algumas sombras que devem levantar. Vamos dizer, se você não tiver condições, você vai ter que depender, sei lá, de um ex-marido, do seu pai, da sua mãe. Talvez o medo seja aqui, entende? Então, buscar qual é o medo real.
Porque morrer, a gente sabe que você não vai, porque você pode pedir pro vizinho, a gente sabe que esse medo realmente ele não, né, não é o que vai acontecer no final. Mas existe algumas coisas que você vai passar caso isso aconteça, que é o que deve estar te amedrontando, né? Então, sei lá, se eu acontecer isso, eu vou passar pela dependência dos meus pais, ou eu vou ter que depender do meu filho, ou eu vou ter que pedir ajuda para o meu ex-marido, entende? Então, desenha o caminho. Eu sempre sugiro isso. Quando você está nesse lugar de não conseguir avançar, desenha esse caminho de todas as possibilidades, assim, de todos os monstros, desafios, né? O que pode dar. Ah, tá, deu tudo errado, tudo errado, tudo errado. Qual que é o pior cenário que a gente chegou nele, né? Que é a morte. O pior cenário seria a morte, mas a gente Uhum. sabe que você não vai chegar nesse lugar, né? Porque a gente tem uma sociedade, porque tem um grupo de pessoas, a gente sempre pede ajuda, ninguém chega nesse lugar tão fácil por conta de, né, de dar errado alguma coisa. E aí, então, o Uhum. pior cenário seria a morte, mas tem alguns outros cenários que podem ser o real motivo da sua paralisia. E é eles que você tem que colocar a luz, né? E colocar a luz é você sentar e olhar para eles de frente. Tá bom, o que realmente está me amedrontando aqui? Porque eu sei vender, eu sou uma boa vendedora, como você falou, o que realmente está me amedrontando aqui? Entende? Ah, é o medo de ser rejeitada pelo grupo que você está hoje, é o medo de precisar voltar e eles não te aceitarem, é o medo. Então, coloca tudo e aí você pode ir minimizando esses medos. Né? Você pode, então tá, o medo de repente de sair, não dar certo e não poder voltar. Conversa com o grupo, fala, olha, eu queria fazer uma experiência, mas eu tenho medo de não dar certo. Eu posso voltar? Elimina esse medo. Claro, de repente você pode voltar. Então tá bom, então eu sei que eu posso ir, eu posso voltar. Então vai, mapeia os medos, né? Faz um mapeamento desses medos e vai eliminando eles para que você, quando decidir realmente fazer o movimento, você não seja puxada por esses medos, porque esses medos eles vão te puxar. Se você não mapear ele, não iluminar eles e não enfraquecer eles, eles vão ser realmente. E outra, se eles estiverem vivos e com força, eles vão criar a sua realidade. Por isso é tão importante você mapear, iluminar e minimizar eles, porque senão eles vão, de certa forma, vamos dizer assim, eles vão interferir no seu programa mental. Quando eles interferem no seu programa mental, eles vão começar a criar aquela realidade que você está com medo. E vai acontecer o que você está com medo, porque você não iluminou, não enfraqueceu eles, entendeu? Aí vai Entendi, acabar acontecendo o que você está com medo. Então, o entendi. segredo é entender como o programa funciona. Você é criadora de realidades, ponto. A sua mente é um projetor, ela está criando a sua realidade o tempo todo. Muito da realidade que você está criando é para o seu crescimento. Nem sempre você está criando coisas agradáveis. Às vezes você está criando relacionamentos tóxicos, relações abusivas, porque você precisa aprender a colocar limites, você precisa aprender a tirar da sua vida. Tudo é um processo de aprendizado. Então você cria as situações que você precisa para se tornar quem você veio para se tornar. Por isso que eu falo para as pessoas, quando a gente reconfigura a forma de olhar para os desafios, tudo muda. Tudo muda, porque não tem nada contra mim, não é o inimigo que está contra mim, não é o mal que está contra mim, não tem nada contra mim. Tudo está a favor da minha evolução. É só quando eu não me abro para entender que o que eu estou passando, que é difícil, que está tentando me fazer crescer, é que eu sofro. Porque aí eu acho que o mundo está contra mim, o mal está contra mim, o diabo está contra mim. Ou... Não existe nada contra nós aqui. Tudo está a favor da nossa evolução. Né? E acho que dentro da tua jornada é isso. Você está sendo convidada para uma evolução. Você tem que dar um passo de coragem. Só que existe, né, os pontos em você que você vai ter que lapidar para conseguir ficar bem nesse novo, vamos dizer, nessa nova realidade. Você quer ir para Sim. uma nova realidade, mas existem habilidades em você, por exemplo, a habilidade de ficar segura diante de uma situação onde, sei lá, nesse mês não deu, aí você vai ter que ficar tranquilo um mês, vai ter que buscar outras formas, não vai poder sofrer porque faltou, porque tem muita configuração de sofrimento na falta. E aqui é Uhum. a pior coisa, porque se a gente cai nessa configuração do sofrimento na falta, normalmente vai começar a faltar sempre, porque a gente tem que sair dessa configuração. Ou seja, a gente tem que entender que a gente já é completo, que não está faltando nada. Então, são pontos, né, que eu estou trazendo para ti aqui, Sim, estou que entendendo. e aí às vezes você vai ter que passar o quê? Por situações que vai faltar para você ver que não era tudo isso, para você ver que né, geralmente se faltar, vai tentar levar você para alguma direção de algum crescimento, às vezes você vai ter que conversar com alguém para te dar um suporte, você vai ter que aprender a ser mais vulnerável, você vai ter que aprender. E se toda situação difícil, você olhar para ela e falar
mestre, né? Vida mestra, me ensina o que eu estou aqui nessa vida para aprender. A gente começa a caminhar na Terra com alegria. E até os desafios, mais desafios, eles começam realmente a se tornar divertido. Divertido, literalmente. Porque eu passo por umas coisas aqui, se fosse a Amanda lá atrás, eu falava, meu Deus do céu, não é possível, o universo está contra mim aqui, né? E assim, e hoje eu olho e falo, nossa, realmente tá me desafiando, tá me trazendo desconforto, né? Eu não tô gostando de passar por isso, tá desafiando meu ego, tá desafiando, e eu de certa forma olho e vou, né, buscando realmente sempre esse aprendizado, né? Onde é que eu posso melhorar, tá? Então é sobre isso, minha linda. Espero ter contribuído Vou aí. mapear, vou fazer o que você falou. Sim, Faz você isso, tem, faz tem isso. razão. Obrigada, Muito fez bom. todo Eu que sentido. agradeço. Eu que Muito agradeço a confiança, obrigada. viu? Imagina, Obrigada, viu? obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Aí eu vou pedir para. Acho que a Vandete que estava com a gente aqui caiu várias fichas. Vandete, acho que você vai precisar só desconectar e conectar de novo para fechar a sua câmera. Ah, deixa eu ver. E como que eu saio daqui? É ela que tem que É, entrar, né? deixa eu ver. Ela não. Na verdade, o dela tá aqui do ladinho. Deixa eu ver se foi. O seu acho que tem que fechar também. O seu só fechou a câmera. Ai, deixa eu ver como que Deixa eu ver. fecha. Tem que apertar no X. Geralmente, para fechar é X. Eu sempre vou pro X. É. Enquanto a Vandete, vou vendo. Se tiver mais alguém que quer vir para cá, tá ao vivo. Sempre no defensivo. Olha, aí, deu certo. Agora foi. Muito bom. A Silene trouxe um ponto aqui. Sei que o medo vem do vazio que não será preenchido e a sensação de falta paralisia. Estou trabalhando meu eu superior, mas ainda falta coragem. Deixa eu ver se ela trouxe aqui. Amanda, tenho vivenciado um período de estagnação. A carinha coragem veio para demonstrar, a carta coragem veio para demonstrar que a ação só depende de nós mesmos. Tenho lutado constantemente com o medo que me paralisa. Olha aí, eu acho que um pouco do que eu trouxe ali já trouxe, né, ampliou a visão. Sei que o medo vem do vazio, não será preenchido. E a sensação de falta paralisa. Estou trabalhando meu eu superior, mas ainda falta coragem. Eu sobrevivi, eu sou o sobrevivente da paralisia. Então caiu. Fichas caindo aqui, que legal, perfeito. Soltar, deixar fluir e acreditar em si. Quanta conexão, legal. Silene, eu acho que nesse momento da paralisia traz muito, trago, né, reforço o que eu falei aqui sobre essa questão de você mapear esses medos, pessoal, porque os nossos medos, eles têm medos raízes, eles não são os medos que a gente realmente está vendo, eles estão na superfície, né? Aí tem o medo da falta. O medo da falta ele só está na superfície, mas tem medos muito mais enraizados que estão por trás desse medo, tá? Então, sei lá, eu tenho medo que falte, porque daí eu vou ter que vencer o meu orgulho e pedir para alguém alguma coisa. Você tá vendo que o medo real é o medo de vencer o orgulho? Então, é o medo, de repente, de você trabalhar algo em você que não está trabalhado ainda. Se a gente tem medo de falta, é porque tem medo realmente de vamos dizer assim, de passar por situações e, inclusive, desenvolver algumas habilidades nossas nesse aspecto. Então, eu super recomendo mapear os medos, tá? Então, dentro de um cenário, eu tenho que tomar uma decisão, tenho que fazer uma ação, né? Tá bom, se eu tomar essa decisão, se eu for nessa direção, o que vai acontecer? Aí, se eu tomar essa decisão, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Faz um mapeamento, né, do que pode acontecer. O que pode acontecer quando você tomar uma decisão que você sente aí no seu coração de tomar. Mapeia, né, os seus medos diante daquela situação. Depois que você mapear eles, aprofunda neles, tá? Mas o meu medo é esse ou esse é só o medo superficial? Qual que é o medo que está em raiz por trás? Tá, se acontecer isso, eu vou ter que pedir, por exemplo, vamos dizer assim, eu tenho medo de faltar dinheiro. Por quê? Se faltar dinheiro, talvez eu precise pedir ajuda pro meu pai, tá? Beleza. Mas o fato de pedir ajuda pro meu pai é realmente o que tá com medo? Talvez não. Talvez eu tenha medo dele falar que não para mim. Porque se ele falar que não, vai ser acionada uma ferida em mim de que eu não fui cuidada. E ao acionar essa ferida que eu não fui cuidada, eu vou voltar ao sentimento de infância, de quando ele realmente, né, eu sentia que ele não cuidava, e aquilo vai doer como doeu na infância, então eu não, né, eu tenho medo de que falte, porque eu não quero reviver aquilo que eu vivi lá na infância. Então vocês entendem que quando você resolver aquilo que você viveu lá na infância, esse medo da falta, ele já não vai ser, ele não vai te mover, ele não vai te paralisar, né? Porque você caminhar para qualquer direção com medo,
literalmente não conseguir caminhar. É como se você estivesse sendo, né? Essa paralisia que a Silene trouxe provavelmente a energia do medo que não deixa com que a gente avance, tá? E por isso é tão importante olhar para esses medos e ir iluminando eles. Porque enquanto você não encara eles de frente, eles têm muito mais controle sobre você do que você imagina, né? Porque eles realmente eles atuam os medos atuam a nível inconsciente. Então você está tentando ir numa direção e lá no fundo tem uma parte do programa rodando para te proteger que está literalmente paralisando você de ir na direção que você quer. Então, você precisa olhar para esse programa realmente e entender qual é o medo que está por trás do medo que você acredita que você tem. Né? Esse medo provavelmente não é o medo principal. Existe um medo principal que está por trás. E é nesse medo raiz que tem que ser trabalhado. Porque se não trabalhar nesse medo raiz, por exemplo, você está com medo da escassez. Então, você vai um mês, você ganha mais, você coloca dinheiro na conta, mas no mês que vem vai voltar o mesmo medo, porque não era exatamente aquilo. Né? O que estava realmente amedrontando era o medo raiz, que era o medo de depender de alguém, o medo de ter que vencer o seu ego, o medo de ter que, vamos dizer, encarar, às vezes, uma situação onde você não vai ser cuidada, né? E aí sim você vai encarar. A hora que você resolver esse medo na raiz, ele não te paralisa mais. Ele não te paralisa mais. Porque aí você vai, né? E você já entendeu que você não vai, né, sentir aquela dor que a criança configurou alguma coisa. Porque aí quando você voltar lá, por exemplo, na infância, onde você vai encontrar a raiz daquilo, você também vai entender que a criança que olhou para aquilo, ela era pequena, por isso era tão grande. Mas que se você, quando você cresce e olha de novo para a mesma situação que a criança olhou, por você estar maior, a situação já não é mais tão grande. Ela tende, né? Quando você revisita ela, você fala, né? Olha para o que a criança olhou, a criança transformou aquilo enorme. Mas quando você visita novamente como uma adulta, como um adulto, não é para ser tão grande quanto a criança configurou. E aí você pode fazer uma configuração mais leve, né? Tirar o peso daquilo. Né? Tirar realmente aquela... Por exemplo, uma criança quando é rejeitada pelos pais, o maior medo dela é que eles tirem o amor dela e que se tirar o amor dela, não proteger, não cuidar, não alimentar, morre. Então, é um medo tão forte, tão forte, tão forte que ele é paralisante mesmo, tá? Ele paralisa. O medo de uma criança não ser cuidada pelos pais não é um medo só da falta de cuidado, é o medo da morte, gente. Quem é que não treme no medo da morte? Quem é que não treme? Qualquer criatura, se o seu ninho não quiser cuidar dele, existe algo animal, existe algo instintivo dentro de nós que a gente sabe que se a gente não for cuidado, a gente morre, vamos dizer assim, principalmente na infância. Um bebê que não recebe cuidados morre. Então, qualquer ameaça de que o amor vai ser retirado dele é uma ameaça literalmente de morte. Por isso o sofrimento de uma criança é tão grande, né? Quando um pai ou deixa de cuidar, ou abandona, ou realmente traz, né, uma ação que remete para a criança que vai perder o amor quando ele fere, quando ele bate, quando ele castiga. Então, qualquer movimento desse, o que realmente, vamos dizer assim, traumatiza o sistema da criança é porque ela tem o sentimento, né? Ela acredita dentro dela por não saber dimensionar que aquele pai, na verdade, está bravo naquele momento, mas que nunca abandonaria, por não saber dimensionar, né, o que realmente é aquilo, o sistema dela leva para as piores situações, e a pior situação é um abandono efetivo, onde eu fico vulnerável e posso vir a morrer. Né? Então, é sobre isso. Todos nós, de alguma forma, estamos sendo movidos pelo medo da morte a todo momento. Como eu falei, os medos, em geral, eles têm por trás o medo da morte, tá? Né? O medo da rejeição, o medo da falta, o medo... tudo porque, né, se a gente for puxando a raiz, mas se isso acontecer, o que vai acontecer? E se isso acontecer, o que vai acontecer? Isso, né? No final, a gente vai ver que lá no final, no fundo, era o medo de morrer que estava por trás, né, movendo. Então, é sobre isso, tá bom? Muito bom, seres de luz. Mais alguém quer vir aqui falar um oi para a gente fazer uma interação? Temos mais uns minutinhos ainda. Se alguém quiser vir para cá, faz o pedido para entrar aqui ao vivo, para interagir, contar um pouquinho do que você está vivendo, se de repente tiver algum ponto. Né? A Silene falou que voltou lá na infância, se quiser compartilhar. Gratidão, Silene. Obrigada pela partilha, pelo carinho, viu? Gratidão pela confiança também. Muito bom. Vandete, se você
quiser trazer algum ponto específico aqui, como você não conseguiu entrar, talvez pela internet, manda mensagem aqui sobre o que é, tá bom? Se vocês que estão aqui comigo também tiver algum ponto que você quer entender mais, quer ampliar a visão, coisas que você está vivendo aí, situações desafiadoras, de repente relacionado com alguém, né, que você está se relacionando no trabalho, às vezes amoroso mesmo. Eu tive um caso, né, compartilhando com vocês um ponto que é muito legal, enquanto, né, se tiver mais alguém que quiser fazer interação, fique à vontade, tá? Mas vou trazer aqui um ponto. Essa semana, na semana anterior, eu passei por um atendimento, né? Eu fiz um atendimento e trouxe um ponto que foi muito legal. Vou aproveitar e compartilhar, que pode ser algo aqui que faça diferença para você também, né? Eu trouxe, a pessoa trouxe, né, que ela não estava conseguindo se desconectar de um relacionamento, não estava conseguindo esquecer uma pessoa que ela ficou, que ela tinha, né, teve um relacionamento, foi até de certa forma curto, mas é como se ela não conseguisse fazer essa desconexão, era como se realmente ela se sentisse ali aprisionada, né, com esse desejo de querer essa pessoa, e essa pessoa estava vivendo momentos difíceis, não sentia que era um momento de relacionamento, e ela estava com essa dificuldade de avançar. E aí é engraçado como a mente humana funciona, né? Eu acho fantástico. Né, para não dizer cômico, né? Vamos dizer assim. A mente humana é tão cômico, né? Porque, na verdade, quando nós nos conectamos com outra pessoa, é engraçado, assim, vai chocar um pouco o que eu vou falar, mas a gente não gosta de ninguém fora de nós mesmos, vamos dizer assim, né? Ou de quem a gente gosta efetivamente é sempre da gente. E aí eu tentando explicar isso para a pessoa, né, como que a configuração funciona. Porque a gente não gosta do outro, a gente gosta de como o outro faz a gente se sentir. Né? E aí, então, quando alguém me faz sentir algo específico, eu acho que eu gosto dele. Então, a gente acredita que está gostando do outro, mas sempre tem relação com o outro fazer a gente sentir alguma coisa. E no caso dessa pessoa específica, essa pessoa que ela estava se sentindo aprisionada e querendo realmente a conexão, ele tinha reagido como o pai dela reagia. Ele fez coisas que o pai dela fazia. Então, ele ativou memórias dessa pessoa da infância, né? E o pai dessa pessoa tinha morrido, tá? E é muito engraçado como o programa, quando ele sente a sensação de novo daquilo que ele tinha vivido, ele começa a querer ir atrás daquilo de novo, porque é como se ele quisesse escrever uma nova história, um final diferente, porque o pai dela morreu. E aí ela encontrou de novo alguém que ativa a energia do que o pai ativava. E agora o programa quer aquela energia, ela quer voltar, ela quer que volte com aquela pessoa para que ela sinta aquilo de novo, para ver se ela consegue escrever uma nova história dentro da mesma situação. E é muito interessante, né? Quando você entender que você não gosta, a gente não é sobre os demais, é sobre como os demais faz a gente se sentir, né? Porque nesse lugar você, de certa forma, não coloca mais a sua felicidade no outro, né? Você entende que a razão da felicidade ela está no seu sentir e que o outro pode fazer você se sentir bem ou mal, né? E que a sensação de gostar do outro é porque esse outro em algum momento ativou em você algo que fez você se sentir bem. O que você gosta de verdade não é do outro, você gosta de como você se sentiu quando o outro fez aquilo que fez você se sentir bem. Então dá uma leve sensação que é o outro que está fazendo, né? O outro que está ativando aquela sensação em você. Mas na verdade você gosta da sensação e não da pessoa. Né? E é muito interessante quando a gente entende isso de uma forma profunda, porque a gente para de projetar essas realidades, né? Imaginando que um outro ser é o responsável por esse ativador das sensações. E a gente passa a buscar caminhos de ativar sem necessidade de uma outra pessoa fazer essa ativação, de se sentir bem, né? Vamos dizer assim. E aí é muito mágico. E também não tem mais essa coisa de que eu quero ficar com alguém que tá me esnobando, que não tá querendo, que decidiu que não é o que quero, né? Quantas pessoas estão aprisionadas nesse lugar porque remetem a coisas de infância. Eu quero a atenção de um pai que não quer me dar, eu quero realmente, né, um colo que não vai dar, eu quero a conversa com alguém que não vai ver. Então, na verdade, a gente está querendo aquilo que a criança quer,
né? Então eu vou buscando seres para entregar. Quando eu volto lá e eu resolvo isso com a minha criança, eu não preciso mais buscar aquilo que a criança precisava e acredita que precisa até hoje em outro ser, né? Eu acho muito interessante a gente conseguir compreender isso nessa magnitude, de você entender que não é o outro que está fazendo nada, né? Esses sentimentos já estão dentro de você, você gosta dos sentimentos. O outro pode, de alguma forma, ativar, né, esse sentimento, mas ele não é o responsável, você é responsável pelo seu sentir, né? Que legal. Achei lindo. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Nossa, que coisa. A gente tá aqui desde as 7, que estranho, não sabia que não estava aparecendo. A Vandete, eu entendi sobre os meus medos de passar por escassez. Foi de memórias da infância de escassez familiar em que aconteceram constrangimentos. O meu medo era isso, de passar possível constrangimento. Ah, olha aí que legal, Vandete. Pronto, quando você encontrar isso, você vai trabalhar esse medo. E aí é esse medo que, ao trabalhar, você vai, de certa forma, eliminar, né? Constrangimento de não poder honrar compromissos. E olha, é legal você olhar para isso e entender realmente o medo que está por trás. Porque se alguém tirar o seu valor, você pode ser que você acredita que não tenha valor, né? Porque o que acontece quando você não paga alguém? A pessoa pode falar para você que você não tem valor. Ah, você é sem vergonha, você não sei o quê, não sei o quê. Ela vai, de certa forma, se você não tem valor, você não tem valor. Então, o medo que está por trás, né, desse ponto que você está trazendo para mim, o medo raiz, é porque você não sabe o valor que você tem. Porque se você souber o valor que você tem, você pode não ter valor. Você pode não ter valor. Você pode não conseguir honrar seus compromissos, mas quando você sabe o valor que você tem, você vai lá e vai falar para a pessoa: olha, eu não vou conseguir honrar meu compromisso, ou vou precisar de um tempo para honrar meu compromisso. E se a pessoa te xingar, falar que você não vale nada, que você, porque às vezes a pessoa vai ficar irritada, né? Porque você não vai conseguir, você não vai atender a expectativa dela. E é normal não atender a expectativa. Ser humano normalmente ele vai, né, fazer movimentos de tentativa, às vezes até, né, de tirar o valor, de ferir. Mas você não vai ter mais esse medo, porque você sabe o valor que você tem. Então você não precisa mais ser movida, né, por esse medo que vai, de certa forma, de não honrar seu compromisso, por exemplo. Né? Então entenda que tem um medo por trás desse medo de não honrar o compromisso, né, que é o medo de ser desvalorizada. Como eu falei, se você sabe o valor que você tem, não há razão para ter o medo de ser desvalorizada, porque nada nem ninguém vai fazer você se sentir desvalorizada. Quando a gente sabe o valor que tem, eu posso não ter dinheiro na conta, mas eu sei o valor que eu tenho, mesmo sem o dinheiro na conta. Quando eu dependo do dinheiro na conta para eu poder saber o valor que eu tenho, infelizmente, né, é refém do jogo. Né? Esse aqui vive aprisionado, né? Vive realmente entre altos e baixos. Eu falo, dinheiro entra, dinheiro sai, dinheiro entra, dinheiro sai. Então fica que nem uma marionete, né? O dinheiro movimenta e a pessoa fica lá movimentando as emoções que nem uma marionete. Fica feliz quando vem e fica triste quando vai embora. Fica feliz quando vem. Então não é constante, né? Acaba ficando sempre nesse movimento com o dinheiro. Então, importante a gente, né, ao saber o nosso valor, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro fica, não fica, não interessa. O valor, a gente sabe o valor que tem e não movimenta, a gente sabe a missão que tem que fazer, sabe que passa desafios na missão e que tá tudo bem, que às vezes tem, às vezes não tem, às vezes a conta levanta, às vezes a conta baixa, mas a gente sabe que à medida que a gente vai se tornando e a gente vai transformando realidades, o dinheiro é consequência. A gente já não concentra mais atenção nele. Esse é o ponto. Eu acho que esse é o momento em que a gente começa realmente a conseguir fazer o que a gente veio aqui fazer. Sabe, quando a gente fica concentrado, né, colocando a nossa atenção em fugir da escassez, no medo, você consegue imaginar, olha só, você está aqui querendo fazer, atingir uma meta, não sei o que, não sei o que, e aqui o dinheiro aqui, né, a falta do dinheiro aqui, vai faltar, vai faltar. Aí você fica, vou fazer, mas ai meu Deus, e olha para cá, vou fazer e olha para cá, vou fazer e olha para cá. Você não consegue fazer direito? Porque quando você tá tentando fazer, o dinheiro tá aqui, vou faltar, você vai ficar sem mim, você da sua vida, não vai. E aí você tá aqui tentando fazer a sua missão, tentando cumprir, e o dinheiro aqui, olha aqui, vou sair da sua vida, você vai ficar sem mim. Então, assim, fica te aterrorizando, né? Eu acho que enquanto a gente não passa por essa situação de ficar sem dinheiro, não honrar os compromissos, falar, não quero nem saber, eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui, e dinheiro vem, dinheiro não vem, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando a gente passa por esse momento e consegue vencer esse medo, eu acredito que quando a gente consegue romper realmente, né, os limites de nível, vamos dizer assim, né? Eu acho que é por aí. Muito bom isso, gostar do que eu sinto e não do outro. Na verdade, sou eu que estou sentindo e não o outro. Perfeito, Leide.
Minha prima perdeu o pai com 11 anos e se entregou em um relacionamento abusivo que iniciou em uma paixão que foi despertada porque o sujeito tinha o mesmo nome e características físicas do pai. Perfeito, Carolina, esse é um ponto aí, tá vendo? Ela tá querendo o pai, ela não tá querendo o sujeito, mas esse sujeito, se ele tiver qualquer comportamento, olha o comportamento que a pessoa tinha lá no meu, o pai dela, quando saía, deixava uma balinha, uma cartinha para ela. E esse namorado fazia a mesma coisa. Olha isso. E ela enlouquecida, achando que amava esse namorado. Mas eu amo ele. Eu falava, não, minha linda, tu não ama ele. Tu ama como é que tu sente quando você está com ele. É completamente diferente. Não é ele. É o que ele faz você se sentir. Não, Amanda, eu amo ele sim. Meu amor, não é ele. Você ama o sentimento que ele gera em você. Que lembra o teu pai, na verdade. Talvez você falasse que eu amo seu pai, aí sim eu concordo, provavelmente. Mas é o sentimento bom, né, de cuidado e tal. E é uma ação que o pai fazia, né? Ah, ela vai fazer alguma coisa, quando volta tem um bombom. O pai fazia isso, ele ia viajar e deixava lá um bombom. E o namorado fez isso, adivinha? Ativou todo o sentimento que o pai dela. Então agora ela consegue acessar a memória do pai através daquele sentimento, gente. E como é que você convence uma pessoa? Como é que você fala com uma pessoa que ela não é ele, é o sentimento que ela ama. E ela está em busca daquele sentimento. Ela quer voltar, né? Ela quer voltar até aquele pai e sentir o que ela sentia com aquele pai na infância. E aí, às vezes, ela vai ficar nessa busca incessante por esse cara às vezes está numa outra, né? Ele não é o pai dela e também não vai não tá no momento, não estava no momento, ele não está no momento, né? E aí ela tá ali aprisionada, porque ela quer sentir aquilo de novo. Olha só como o programa é engraçado, né? Ela se apaixonou pela presença do pai, sensacional, que legal, olha que bacana. É isso, ela tá em busca desse pai, né? Infelizmente. Ó, eu vi que tiveram pessoas que falaram de entrar, tá? Ó, Margarete, deixa eu ver. Se tiver alguém que quer entrar ao vivo, temos mais alguns minutinhos, já vou concluindo aqui também, mas se tiver alguém que quer entrar ao vivo para a gente encerrar com alguma pergunta, é agora, hein? É agora o momento. Legal, a Vandete trouxe que gostou da explicação. Que bom, Vandete, fico muito feliz. Caroline, e é isso sobre a sua prima, tá? Enquanto eu vou vendo se mais alguém vai querer entrar aqui. Sobre a sua prima é exatamente isso, né? Entender que a nossa mente, ela tá buscando a todo momento memórias. É lindo entender isso. Até aqueles sentimentos mais negativos que nós tivemos com os pais, sabe? Imagina aquele pai que ignorava, aquele pai que, né? A gente, quando encontra alguém que tem chance de ter aquele mesmo comportamento, a gente acaba inconscientemente sendo movida a avançar naquela direção, porque é como se a sua mente quisesse que você fosse naquilo para sentir aquilo que você sentiu de novo, mesmo que foi negativo, porque ela ainda acredita que pode escrever um final diferente. Então, ela busca, né, uma pessoa que se assemelha àquele que ela queria ter um final diferente lá no começo, que é com o pai, com a mãe. E aí, quando ela revive aquela situação, ela tá buscando, né, ter um final diferente do que aquele que ela teve na primeira infância, né, naquela situação. Então, ela fica criando, né, como se ela pudesse, vamos dizer que ela passou a vida inteira tentando transformar o pai, né, a mulher com relacionamento. Ela vai buscar um relacionamento similar ao pai, porque ela vai, como ela não conseguiu transformar o pai, e ninguém consegue realmente transformar ninguém, ela vai tentar agora transformar o parceiro, porque ela quer um final diferente, ela quer acreditar que ela consegue, que ela vai receber daquele ser aquilo que ela tanto espera. E esse é o ponto. Ela não vai receber. Porque o que ela tanto espera não é do outro que vai ter que vir, é dela mesma. E se ela não entender isso, ela vai passar a vida inteira encontrando seres e outros seres e outros seres para tentar escrever um final diferente, sem entender que o final é diferente. Ela só escreve quando ela mudar e ela entender que o que ela tanto está esperando receber de fora, ela tem que se entregar. Quando a gente aprende esse ponto, quando a gente entende esse ponto, a libertação acontece. Aí você pode parar de atrair aquele mesmo perfil, aquela mesma situação, de tentar repetir de novo aquele mesmo ciclo, né? Tentando um final diferente, porque o final que você queria era que o outro mudasse. E esse final nunca vai acontecer. O outro não vai mudar para que você se sinta bem. Você vai ter que aprender a se sentir bem, sem que o outro mude. E para isso,
É só um trabalho interno, só você com você mesma. Não tem nada que o outro possa fazer. Enquanto ficar nessa expectativa de que o outro, né, tem que mudar algo para você se sentir bem, vai continuar atraindo pessoas que não vão mudar, até você entender que não adianta, né, trocar de parceiro, trocar de relacionamento, trocar de emprego, é sobre você, né, descobrir esse caminho de se sentir bem, sem que o outro precise ser quem você gostaria que ele fosse ou agir do jeito que você gostaria. Então é isso, seres de luz. Margarete, meu ex-marido tinha os mesmos comportamentos que minha mãe tinha. Lá, pronto, achou, e vem mesmo, não é só pai com pai, não, é pai com mãe mesmo. Então agora você conseguiu ver, né, Margarete? Esse é o ponto. E você provavelmente está tentando mudar ele igual você tentou mudar sua mãe. E nesse lugar, né, você nunca vai parar de repetir esse ciclo. Então, olha para isso e entenda que ele não tem que mudar para você se sentir bem, né? Você é que vai precisar, de certa forma, entender o caminho de se sentir bem sem que o outro seja quem você gostaria que ele fosse, né? E sem atacar o outro, sem julgar o outro, sem condenar o outro, sem tentar convencer que ele é mal porque ele está fazendo você se sentir mal. Aqui é o maior desafio da humanidade. As pessoas se sentirem mal com o que os outros estão fazendo e querer realmente, né, a projetar a dor e o sentimento como se fosse o outro que estivesse causando. O outro, ele está ativando né, o que você precisa olhar. Então, fazer você se sentir mal faz parte do processo da sua libertação. Né? Aproveita para, toda vez que se sentir mal, ao invés de atacar o outro, ao invés de julgar o outro, ao invés de condenar o outro, qual é a parte que eu ainda não entendi que eu estou me sentindo mal aqui? Talvez seja a parte que eu queira que ele seja diferente, né? Que eu queira que ele haja diferente, né? Então, é sobre isso. Carolina, é isso mesmo. Hoje ela já se separou e entendeu, depois de muita terapia, que era o pai que ela buscava. Perfeito, Carolina, muito bom. Então, que bom que ela conseguiu fazer essa libertação. Seres de luz, é isso. Então, fizemos uma interação ao vivo, muita interação aqui no chat, muito legal. O bom dessas interações é que a gente traz casos reais e começa, né? E fica realmente muito prático, né? Da gente entender. A Lady perguntou, e com amizade é a mesma coisa? Lady, a mesma coisa. Provavelmente na busca da amizade você está buscando algum sentimento, né? E aí, às vezes, você vai estar sempre projetando nessa amizade para que ela haja de alguma forma para que esse sentimento seja ativado. E aí você tem que entender que sentimento é esse que você quer que seja ativado e começar a entender que esse sentimento só pode ser ativado por você. Enquanto depender de um outro ser, esse ser vai atender até um certo momento, mas depois vai ter um momento que ele não vai atender mais. E aí, realmente, sim, você vai acabar se desconectando desse ser, procurando um outro ser. Esse ser vai conseguir fazer você se sentir daquele jeito por um tempo, depois não vai conseguir mais. Então, quando você entende que não é sobre o outro, né, e é sobre você conseguir ativar em você os sentimentos que você está esperando que os demais ativem. Por exemplo, eu vou ficar num relacionamento esperando ser valorizada por esse relacionamento, né? Vamos dizer assim. Então, aí, quando começa a ter as ações e a pessoa começa a não valorizar, não ter o valor, eu vou começando a ficar revoltada. Mas como assim? Não tá me valorizando? Como assim? Não tá valorizando? Então, mas por quê? Tá faltando o sentimento de valor em mim. E aí, se eu vou para relacionamentos esperando que as pessoas ajam, né, dessa forma para que eu possa me sentir valorizada, eu vou acabar, de certa forma, me desconectando dessa pessoa ou me chateando com essa pessoa quando ela tomar uma ação, quando ela tiver uma ação que eu me sinta desvalorizada. Porque o que eu estou buscando é o sentimento. Né? Quando eu me conecto com pessoas, eu estou buscando sentimentos. Mas eu tenho que entender que esses sentimentos têm que ser ativados por mim e não por elas. Mesmo na conexão com elas, mas por mim, não por elas. Enquanto eu for dependente das ações das pessoas para sentir, eu não sou, eu estou. Né? Eu estou feliz, eu estou amável. Quando eu não dependo mais das pessoas, eu entro no estado mais poderoso do meu ser, que é eu sou. Eu sou feliz independente do que aconteça, do que as pessoas façam. Eu estou amável independente do que as pessoas façam. Se elas me traem, se elas me enganam, eu sou o amor. Quando eu entro no poder de eu sou, no estado de eu entro na minha versão mais poderosa. Porque quando eu sou, eu não dependo de nada e de ninguém para ser. E aí eu encontro o meu lugar de poder. Porque quando eu não saio da frequência que eu preciso, né, para ficar nesse lugar de poder, quando nada nem ninguém me tira dessa frequência,
Aí eu sou, né? Eu entro no estado, no meu ser mais poderoso, na versão sua mais poderosa. É a versão do eu sou. Eu sou feliz, eu sou amorosa, independente do que está acontecendo fora. Se tá alto, se tá baixo, se tem dinheiro na conta, se não tem dinheiro na conta, se tá no relacionamento bom, se valoriza, não valoriza, se trai, se não trai. Eu sou feliz. Eu sou amável. E quando eu sou, aí eu realmente acesso a melhor versão minha, vamos dizer assim, a minha versão que não depende, a versão que realmente é. E é isso. Seres de luz, vamos concluindo essa live de hoje com muita alegria. Como sempre, é muito bom estar aqui com vocês. Né? Ao falar, eu me escuto, ao me escutar, eu me relembro, ao me lembro, relembro, aprendo. Então, é sempre muito bom, né, fazer essa conexão. Gratidão a todos que participaram, que estiveram presentes, que partilharam um pouquinho do seu ser, dos seus desafios. Quero desejar a todos uma noite abençoada, muita luz, muito amor, muita paz, muita alegria. Tudo que tem de alta frequência é o meu desejo para você, porque o resto é só uma consequência. Então, concentra a sua atenção nisso, leva o teu ser para as altas frequências, leva o teu ser para a alegria, para o amor e para a paz. E deixa que a sua frequência, né, traga até você tudo aquilo que tem conexão com essa frequência. Eu costumo dizer que levando o teu ser para as altas frequências, tudo o resto vai ser só uma consequência, tá bom? Concentra a sua atenção nisso. Beijo no seu coração e até a próxima.